Louvado seja o Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 1 e versículo de número 14, a Bíblia declara o seguinte: E aproximando-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. Vamos parar um pouquinho aqui. A Bíblia fala desse leproso que chega até Jesus, que se prostra diante dele e que lhe roga, lhe faz um pedido dizendo: se o Senhor quiser, bem podes limpar-me. Né? Então ele tinha a certeza que Jesus podia curá-lo, podia purificá-lo então daquela lepra. Ele só não sabia se Jesus queria, não é isso? Olha só, se o Senhor quiser, bem podes, eu sei que o Senhor pode assim e bem, quer dizer que sobra poder para o Senhor realizar isso na minha vida. Eu só não sei se o Senhor quer. E aí, Jesus de pronto responde o seguinte, olha só, versículo 41. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: Quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Glória a Deus. Então a Bíblia fala aqui, né, sobre a reação de Jesus diante das palavras desse leproso. Ah, Senhor, se o Senhor quiser, bem pode, eu sei que o Senhor tem poder para isso, para me curar. Aí Jesus vai lá e faz para aquele leproso que ninguém faria, que era tocar nele, né? Porque não podia, mas Jesus vai lá, toca nele e diz: Eu quero, fique limpo, fique curado. E a Bíblia diz então que a lepra desapareceu, foi embora e que o homem ficou completamente curado. Mas o que eu quero chamar atenção aqui hoje é justamente que esse homem, ele cria que Jesus podia fazer o milagre. Ele só não sabia se Jesus queria fazer um milagre na vida dele. Agora, assim como ele, tem muitas pessoas que creem que Deus pode fazer o milagre. Às vezes o que a pessoa tem dificuldade é crer se Deus quer fazer o milagre. Quantas vezes alguém chega e diz: Ô pastor, estou passando por uma situação complicada, eu estou com um problema assim, eu estou com uma doença assim, olha, saiu tal coisa no exame, e aí você diz: não, mas vamos orar, olha, creia que Deus é poderoso para te curar. A pessoa diz: eu creio, pastor. Olha, esse mal aí pode ser algo muito sério, mas Deus tem poder para te libertar. Isso a pessoa diz: eu sei que Deus tem, pastor, eu sei que isso aqui, pastor, olha, para Deus não é nada. Aí você diz: então nós vamos orar. E daí você termina de fazer a oração, aí você olha para a pessoa e diz: olha, creia que você está curado. Aí a pessoa olha para você e diz assim: se Deus quiser, pastor. Quer dizer, a pessoa cria ou a pessoa crê que Deus pode, crê. Só não consegue crer se Deus quer. Porque se a pessoa está dizendo assim: se Deus quiser, é porque eu não sei se Ele quer ou não. É porque eu estou demonstrando que eu creio que Ele pode, mas eu estou demonstrando uma incredulidade no que diz respeito se Ele quer fazer aquele milagre na minha vida ou não. Já por outro lado, nós encontramos também um outro grupo de pessoas. E perceba que a pessoa que crê assim, ela tem uma fé limitada. Ela até crê que Deus pode, isso é muito bom, mas ela não sabe se Deus quer ou não. E isso então impede a pessoa de receber, de tomar posse, de se apropriar então do seu milagre. Agora a gente encontra na Bíblia
um outro exemplo também, um pouquinho mais para frente, Marcos capítulo 9 agora, e versículo de número 20, de um pai que trouxe o filho dele, né, ele estava procurando Jesus, como Jesus estava no alto do monte, levou ali para os discípulos não puderam expulsar o demônio do seu filho. Quando Jesus desce do monte da transfiguração, encontra ali aquele alvoroço, e Jesus pergunta, o que está acontecendo aí? Aí o pai diz, olha, eu trouxe meu filho aqui para os teus discípulos expulsar o demônio, mas eles não puderam. E aí Jesus diz, né, não, então tragam ele aqui. E aconteceu o seguinte, versículo 20, e trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai, aí Jesus se dirige ao pai e pergunta, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Olha só, toda atenção aqui, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Esse homem aqui, diferente do primeiro, do leproso lá de Marcos 1 que a gente viu, esse homem cria que Jesus queria. Ele só tinha dúvida se Jesus podia fazer. E isso fica muito evidente quando ele declara isso. Quando ele diz, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Então, da mesma forma do primeiro, esse aqui também tem uma fé limitada. E duas coisas que nos impedem de receber o milagre, de ter aquela fé verdadeira, aquela fé que nós precisamos para que Deus venha operar na nossa vida. É quando nós cremos, vamos dizer assim, só pela metade. Nós cremos, alguns creem que ele pode, mas não sei se ele quer. Outros já crentes falam, não pastor, eu sei que Deus quer, porque Deus é bom, porque Deus quer o bem das pessoas, então eu tenho certeza, pastor, que Ele quer realizar. Mas e Deus pode fazer um milagre na tua vida? Né pastor, é que o meu caso é muito sério, né? É que o meu problema é muito grave, deixa eu explicar. É que essa doença, o médico falou que é incurável. Não, pastor, é que o meu caso é sequela de um tombo, é sequela de um acidente. Então, assim, é diferente, né, pastor? Outro já diz assim, então, né, pastor, é que quando a idade vem, é normal surgir, assim, os problemas de saúde. Então, assim, né, será que Deus resolve? Será que Deus faz? Será que Deus pode solucionar esse caso? Não, acho que até que ele quer, mas não sei se ele pode. E aí, né, a gente não pode ter nenhuma desse tipo de fé limitada, nem outra. É aquilo que eu falo, né? Já que eu dei o exemplo de alguém que a gente vai orar, às vezes também acontece, a pessoa chega assim e fala, ó pastor, estou com esse problema. Daí a gente diz assim, não, mas nós vamos orar, eu creio que Deus é poderoso para te abençoar. Daí a pessoa diz, não, amém, amém, pastor, mas olha, o meu problema é sério, hein? Não, já entendi que é sério, realmente, é muito grave. Olha, mas Deus é poderoso para fazer. Não, pastor, e além de, quer dizer, a pessoa fica ali, né, engrandecendo até mesmo o seu problema, é quase como se ela dissesse, pastor, vê aí se Deus pode mesmo, porque olha que o caso é difícil, olha que a coisa é séria. Então, tanto um tipo de fé contra o outro, impede Deus de operar na nossa vida. Né? Jesus perceba que aquele homem lá, o leproso, ficou curado quando? Quando ele entendeu que Deus podia e quando ele entendeu que Deus queria. Aí Jesus diz, você crê que eu posso? Então deixa eu falar para você agora, eu quero. E quando aquele homem entendeu que Jesus pode
e que Jesus quer, fora que o milagre aconteceu na vida dele. Quando eu e você entendemos que Jesus pode e que Jesus quer operar na nossa vida, então é a hora que o milagre acontece. Mas se a gente crê, não, eu creio que ele quer, mas não sei se ele pode. Ah, não, eu creio que ele pode, mas não sei se ele quer, então não resolve nada. E até o título da mensagem hoje que eu coloquei é Ele quer, Ele pode. Né? Jesus é assim, Ele quer operar na nossa vida e Ele pode operar na nossa vida. Aí talvez, né, alguém se questione, mas pastor, mas se Ele pode e se Ele quer, então por que o milagre não acontece? Então por que eu estou doente? Então por que certas coisas estão acontecendo? Por que tem muita gente sofrendo e assim por diante, se Ele quer e se Ele pode? Bom, vamos continuar a leitura que a gente entende o porquê. Olha só. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Quando aquele homem diz assim: Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa, então tem compaixão de nós, nos ajuda. E aí Jesus diz: opa, pera lá. Do mesmo jeito que Jesus corrigiu a maneira de crer do leproso, para então poder operar na vida dele, dessa mesma forma, Jesus então está alinhando, Jesus está corrigindo a forma daquele pai de crer para poder também operar na vida dele. E Jesus então diz: não, não, o que está em jogo aqui não é se eu posso fazer. O que está em jogo aqui é se você pode crer. Porque se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Eu vou parafrasear aqui o que Jesus está falando para a gente entender. É como se Jesus dissesse: se você pode crer, eu posso fazer. Amém. Então perceba, repito mais uma vez a pergunta. Alguém diz: mas se ele pode e se ele quer, ou vice-versa, se ele quer e se ele pode, por que ele não faz? Porque ele depende que a nossa fé esteja de acordo com as Escrituras, de acordo com a palavra de Deus, para que ele possa operar. Por isso que ele foi consertar a fé do leproso. Diz: não, eu quero. Quando ele creu que Jesus queria e podia, o milagre aconteceu. A mesma coisa é com relação a esse pai. A mesma coisa é com relação a mim e a você. Quando nós cremos que ele pode e que ele quer, quando a incredulidade não está ali, então é a hora que Jesus pode operar. Mas mesmo ele querendo, mesmo ele podendo, por que ele não opera na vida de muitos? Por causa da incredulidade. A incredulidade, ela é como se fosse um isolante que impede o poder de Deus de chegar na nossa vida, que impede o milagre de acontecer. A Bíblia fala de quando Jesus foi à sua terra, Nazaré, e a Bíblia diz assim, ó, e não pôde fazer ali muitos milagres, por causa da incredulidade daquelas pessoas. Então perceba que Jesus queria fazer o milagre? Queria. Jesus tinha poder para fazer o milagre? Poder para fazer o milagre ele tinha, porque ele operou em todas as partes, mas ali ele não pôde, mesmo querendo e mesmo podendo. Por quê? Por causa da incredulidade daquelas pessoas. Então, o que eu e você precisamos fazer é tirar a incredulidade, é crer que ele pode e que ele quer. E aí o poder de Deus pode operar, então, em nosso favor. E é o que está acontecendo aqui, ó. Aí o que acontece? Olha que bonito, versículo 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Olha que interessante isso aqui. Alguém às vezes pergunta, mas pastor, o homem crê ou não? Porque ele diz assim, eu creio, Senhor. Em seguida ele diz, ajuda a minha incredulidade. Mas ele cria ou não cria? Os dois.
Quando ele responde, eu creio, Senhor, ele cria. Só que a crença dele, a fé dele, como falávamos até então, era limitada. Ele cria que Jesus queria, só tinha dificuldade de crer que Jesus podia. Só que esse pai, ele é sincero, diz, olha Jesus, tem uma parte aqui que eu creio, mas tem uma parte que eu preciso ser sincero, que eu estou incrédulo, que eu não estou conseguindo crer, que eu estou tendo dificuldade para crer. Então Jesus, nessa parte que eu creio, essa aqui toquei, mas nessa outra parte eu preciso da sua ajuda. Ajuda na minha falta de fé, me ajuda a crer, para que o poder de Deus possa operar. E entenda, meu irmão, que se a gente talvez olhe para a nossa vida e a nossa fé, ela não esteja assim tão bem quanto deveria, tão forte, tão alicerçada quanto deveria, às vezes até limitada, né? A gente crê numa parte, não crê na outra, como estamos falando até agora, né? A gente pode chegar para Jesus e dizer, olha Jesus, eu tenho fé que o Senhor pode, mas eu estou bem incrédulo se o Senhor quer. Ou ao contrário, Jesus, eu creio que o Senhor quer, mas estou bem incrédulo se nesse caso, se nessa situação, se o Senhor pode fazer um milagre. Então me ajuda, porque eu não quero ter uma fé, desculpe a expressão, manca. Não, eu quero ter uma fé equilibrada, eu quero ter uma fé bem alicerçada na tua palavra, porque assim o Senhor vai poder operar o milagre. Então foi o pedido que aquele homem fez. Jesus, por um lado eu creio, mas por outro lado eu não estou conseguindo crer. Então me ajuda a crer, me ajuda a vencer a minha incredulidade. Então essa é a oração que eu e você podemos fazer, chegar diante de Deus e falar, Senhor, olha, se está me faltando, se a minha fé, quem sabe, não alcançou ainda, se eu sou meio incrédulo, se eu sou meio duvidoso para algumas coisas, Jesus me ajuda a crer, me ajuda a crer que o Senhor quer e que o Senhor pode, e assim eu vou viver o milagre, como aquele pai viveu, como aquele menino viveram. Por quê? Porque nós conhecemos a história, não há necessidade de lermos, aí a Bíblia diz que quando o pai fala aquilo, Jesus vai até lá, né, expulsa o demônio que está no garoto, o demônio vai embora, o menino fica ali caído, Jesus pega ele, então levanta ele e entrega para o pai, está aqui, o teu filho está liberto, amém? E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, dessa fé que opera milagres, que opera maravilhas, amém? Diga a glória a Deus.